Fala do coronel do Exército, Jean Lawande, em CPI do 8 de janeiro, não convence a maioria dos congressistas do Senado. Governo lança plano Safra e disponibiliza mais de 364 bilhões de reais em créditos rurais para produtores. Rodrigo Pacheco afirma que as mudanças da nova regra fiscal, o chamado arcabouço, não foram inusitadas. Taça das Favelas 2023. Mais de 600 mil pessoas participam do maior campeonato de futebol entre favelas do mundo. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão está no ar. O coronel do Exército, investigado por incentivar atos golpistas no dia 8 de janeiro, foi ouvido hoje na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Sua fala não convenceu a maioria dos congressistas. O coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, negou hoje em depoimento à CPMI, que apura os atos antidemocráticos em Brasília em 8 de janeiro, ter falado ou incentivado um golpe de Estado. Segundo ele, as mensagens que enviou ao ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, foram para pedir ao ex-presidente Jair Bolsonaro que apaziguasse o país. O resultado das eleições, houve uma iniciativa de paralisação de caminhoneiros no país, em vários estados. E o presidente Bolsonaro solicitou a todos eles que cancelassem, que impedissem aquilo. Eles voltaram ao trabalho, desimpediram, liberaram as rodovias. Então, a minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês, porque a primeira mensagem foi tocada dia 30 de novembro, voltassem às suas casas, voltassem à normalidade. O Brasil precisava progredir, o Brasil precisava ir. O Brasil precisava avançar, voltar à sua normalidade. Essa foi a minha intenção. Lawande foi convocado após vir à tona uma conversa em tom golpista entre ele e Mauro Cid. No diálogo, ele propõe ação de Bolsonaro para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parlamentares acusaram Lawande de mentir à CPI, questionaram a versão apresentada e alertaram para a possibilidade de prisão. Para congressistas, o coronel está mentindo à comissão. A senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, cobrou mais rigidez da CPMI, que investiga os atos golpistas. Não recuar agora, o senhor disse. Não recuar do quê? Diga para o presidente não recuar agora. Não recuar do quê? De promover a paz? Não, eu prefiro permanecer calado. Muito bom. Seu silêncio fala muito alto. O senhor quer dizer que Bolsonaro não queria promover a paz? E se o senhor queria? O senhor estava tentando convencer Jair Bolsonaro, a alta cúpula, a promover a paz. Vocês usaram o povo brasileiro e é bom que o povo brasileiro acorde e pare de idolatrar ídolos que serão abandonados igual o senhor. O senhor está abandonado, será abandonado. Mas nós iremos chegar lá. Nós estamos aqui preocupados em encontrar os mandantes e os financiadores deste golpe à nossa democracia. No final da sessão, a relatora e senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, chama o Lawande Júnior para uma reunião em particular e alega que o oponente foi abandonado pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O coronel Lawande, ele está claramente sozinho, ele está isolado. Veja que ele não veio nem mesmo com a farda. Veja que a base de sustentação do ex-presidente Bolsonaro abandonou o coronel Lawande nessa oitiva de hoje. Inclusive partiu para ataques. Ou seja, ele está isolado, ele está sozinho. E eu acho que seria um bom momento de ele contribuir com os trabalhos da comissão. A Polícia Federal realizou buscas e apreensões em endereços ligados a um empresário de Itapetininga, no interior de São Paulo, suspeito de financiar os ataques golpistas de 8 de janeiro. Ele era dono de uma emissora de rádio afiliada ao sistema Jovem Pan. A Polícia Federal realiza nesta terça-feira a 13ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar possível financiador dos ataques golpistas de janeiro. É cumprido o mandado de busca e apreensão
autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em Itapetininga, interior de São Paulo. O alvo é o empresário Milton de Oliveira Júnior, dono de uma rádio que foi afiliada da Jovem Pan e declarou ao vivo ter financiado golpistas que participaram dos atos. Eu contribuí, deputada. Pode me denunciar. Eu contribuí, entrego o recibo para a senhora. Pode vir buscar aqui. Eu ajudei. Não tenho medo de assumir o que eu faço. Tá lá. Se eu tiver que ser preso porque eu ajudei alguns patriotas a irem para Brasília fazer protestos contra um governo ilegítimo, que eu seja preso, deputada. Não há problema nenhum. A Jovem Pan rompeu o contrato após o episódio ocorrido em abril. Os fatos em apuração constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réu o acusado de destruir um relógio histórico nos ataques de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus mais 45 envolvidos nos ataques golpistas do 8 de janeiro. Entre eles está Antônio Cláudio Alves Ferreira, flagrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto, destruindo o relógio histórico trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808. Já votaram pela abertura das ações penais os ministros Alexandre de Moraes, relator, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. No caso de Ferreira, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Jair Bolsonaro, votaram pelo reconhecimento da competência da primeira instância da Justiça Federal para julgar o caso e, no mérito, pelo recebimento da denúncia. Com mais essa leva de denúncias da Procuradoria-Geral da República analisadas, sobe para 1.290 o número de apoiadores do ex-presidente que serão processados pela Corte. A maioria sob a acusação de incitar as Forças Armadas contra os poderes e de associação criminosa. A análise é feita no plenário virtual do Supremo, com a inserção dos votos no sistema eletrônico do tribunal. O julgamento será concluído às 23h59 desta segunda. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, conversaram sobre os ataques do dia 8 de janeiro que levaram à depredação da sede da Suprema Corte. Para o líder argentino, os atos tiveram um efeito contrário ao pretendido pelos vândalos. No fim da tarde de segunda-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, recebeu o presidente da Argentina na sede da Corte, em Brasília. Fernandes conversou sobre o funcionamento do STF e da Justiça Eleitoral e sobre os atos de 8 de janeiro, que levaram à depredação da sede da Suprema Corte. No encontro, a ministra Rosa Weber descreveu para Fernandes o estado em que ficou o edifício sede do STF após os atos antidemocráticos. O líder argentino disse à presidente do Supremo que os atos tiveram efeito contrário ao pretendido pelos participantes. O procurador-geral da República, Augusto Aras, e os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes acompanharam o encontro. O encontro, que durou cerca de 35 minutos, se deu após uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mais cedo, o mandatário argentino foi recebido por Lula. O presidente do Brasil se comprometeu a adotar um plano com quase 100 ações para retomar a parceria estratégica com a Argentina. E a seguir, o governo lança Plano Safra e disponibiliza mais de 340 bilhões de reais em créditos rurais para produtores. O presidente Lula fala em criar uma prateleira de terras improdutivas para evitar invasões. Brasil News, da Rede Brasil de televisão, volta daqui a pouquinho.